Felizes estamos porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Estamos alegres porque bom é Deus. Amém? Após esse período da celebração ao nosso Deus, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Amém, igreja? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Estamos aqui nesse ano da dupla honra. Louvado seja o nome do nosso Deus. E depois desta oração tão profética, esse clamor tão lindo, pastora Sirlene é bênção nas nossas vidas. Daqui uns dias estaremos lá no culto da igreja dela, ministrando para a glória de Deus, e eu creio que será uma bênção. Amém, igreja? Louvar a Deus pela vida da irmã Alessandra, minha esposa. Um beijo no coração, e vamos lá, intercede aí que o mistério é profundo. Atos 12, glória a Deus. Está escrito assim, Atos 12, versículo de número 1 a seguir. Nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes, pretendendo submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava incessantemente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre os 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinela montava guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e segue-me. E saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Amém, igreja? Pode se assentar. Glória a Deus. Também quero deixar aqui as minhas considerações ao nosso líder, Bispo Isaac Souza, sua digníssima esposa. É tão bom ver o sorriso no rosto do casal. Amém? Essa expressão de alegria, essa expressão contínua de alegria. Amém, queridos? Deus é bom e conserve essa aliança para a glória de Deus. Agora, o que dizer, irmãos, se o Carlos chegou? Eu sei contar testemunho. Carlos prega, irmão. Está ali, é uma bênção, um casal abençoado. Eles são chegados, irmãos. Eles sabem disso. Eu ainda vou pastorear vocês. Eu estou no púlpito dizendo que eu ainda vou ser pastor de vocês. Amém, queridos? Vamos para o texto. Louvado seja Deus pela vida do casal. Em nome do Senhor Jesus. Eu não vou citar o nome porque eu não sei o nome de vocês, mas Deus é fiel pela vida de vocês. Amém, igreja? Eram dias tenebrosos, Bispo Isaac. A igreja primitiva passava por perseguição. A igreja do Deus vivo, implantada na terra dos viventes, estava passando por um período árduo. Nesses dias aqui, o segundo mártir da fé, o irmão Tiago, já havia falecido. O soldado não pensou 2 vezes quando segurou os cabelos e passou a espada no pescoço e decapitou o irmão Tiago. Pedro estava na prisão. Ele seria o próximo. O julgamento aconteceria. Após a Páscoa, Herodes, esperando esse período espiritual que é a festa da Páscoa, respeitando assim Herodes a espiritualidade, ele já tinha no coração: Pedro é o próximo da lista. A igreja primitiva, que nos dá margem para inúmeras pregações, inúmeros sermões, quando você percebe que esta igreja está no centro da vontade de Deus, servindo, multiplicando,
orando, jejuando, agrupados num propósito profético. Eles estão orando pelo irmão Pedro. A figura de Pedro era importantíssima naqueles dias. Doía no coração da igreja, o coração da igreja sangrava ao saber que Pedro era o próximo da lista do rei Herodes. Ao saber que Pedro já estava na agenda daquele homem maligno, dizendo: o próximo é Pedro, ele vai descer, ele é um incômodo, e isso agrada a multidão. Tendo em vista que a morte do Tiago estava em todos os grupos daquela época, estava sendo divulgada em todos os canais de divulgação da época, agora isso deixa o coração do rei aflorado. Ele está contente, ele quer isso, ele quer a maldade, ele apoia a maldade. Ele dá a sentença, porque o coração dele está todo envolto da malignidade. Porém, o Deus vivo tem uma igreja que ora, tem uma igreja que busca, e esse clamor da igreja, e essa vontade máxima da igreja em ver Deus operar, e sabedor da igreja que era, de que Deus detinha todo o poder para dar livramento, para abrir portas, para curar, para ressuscitar, a igreja estava ali constantemente clamando: solta o Pedro, libera o Pedro, traz ele de volta, a figura dele é querida, ele é um homem de Deus, o nosso coração sangra ao vê-lo numa prisão. Deus vai bradar, vou dizer de novo, Deus vai bradar. E Deus vai bradar aonde? Dentro da cela, na cadeia fria, tenebrosa. Todas as prisões, ela causa no ser humano que está ali detido, ela causa alguns males. Então Pedro precisava de uma capa para o aquecer da cadeia fria, gelada. Provavelmente, se Deus não tira Pedro da prisão, uma tuberculose poderia alcançar o irmão Pedro. Só que ele tem uma capa protetora. O irmão Pedro está aquecido pelas orações de fora e pela capa que estava dentro. Eu vou repetir, tem um clamor lá fora acontecendo, que sobe ao céu, e que Deus retorna uma proteção a Pedro, mas Pedro também precisava da capa. Essa capa que Pedro tinha com ele protegia do frio, e era uma identidade na sociedade. Quando Pedro transitava, alguém dizia: esse aí é diferente, não é daqui, tem jeito de judeu, tem uma postura judaica. Meu Deus do céu. Então Pedro está na prisão, ele dorme num tempo caótico, ele dorme porque não tinha mais o que fazer senão esperar, não tinha mais o que fazer senão levar as horas para frente, levar o horário para frente. E observando o ponteiro do relógio, Pedro dizia: o próximo sou eu. Olhando o ponteiro do relógio, olhando o tic-tac do relógio, Pedro observava: o próximo sou eu. Dia passava, noite passava, o próximo, dia, noite, o próximo, minha cabeça vai rolar, algo vai acontecer. Não vai não, Pedro, não vai não, igreja, porque tem uma igreja prostrada, porque tem um povo clamando. A Bíblia Sagrada diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tinha uma igreja orando. No meio desta igreja, desse agrupamento de pessoas que estavam numa casa de uma viúva, tem uma jovem chamada Rode. Ela intercede. A atitude de orar pertencia aos adultos, mas tem uma jovenzinha que historiadores dizem que tinha 17 anos. Ela está no meio dos adultos. Os adultos estão com uma responsabilidade muito pesada, mas uma jovenzinha está ali orando junto. Os adultos tinham uma responsabilidade tremenda, mas uma jovenzinha está clamando junto. E ali naquele clamor todo: solta Pedro, Deus, tem misericórdia do Pedro, Deus, alcança o Pedro, Deus. Desce um anjo. Quando o anjo desce, uma luz resplandece. Quando o anjo vem, uma luz chega, porque o evangelho tem esse poder, porque o evangelho tem essa magnitude de trazer luz onde estavam as trevas, de trazer luz onde havia treva. O anjo chega, a algema é cortada. A algema ser cortada significa:
Deus me tirou da prisão máxima. Então, se Deus está me tirando desta prisão máxima, se Deus está me libertando dessa prisão máxima, para que eu não vou voltar, o anjo da ordem desperta e vai embora, vai pela rua principal, pega a tua capa, porque quando você ir para frente, quando você ir embora, você não vai precisar voltar para o lugar onde Deus te libertou, você não vai precisar retornar para o lugar tóxico de onde Deus te tirou. Você leva a capa, porque não precisará. Lá fora, Pedro, você vai ter uma identificação dizendo: esse é o cara que estava na prisão, este é o Pedro que estava, esse é o crente que estava, porque a capa vai identificá-lo como o ex-detento, a capa vai identificá-lo como o ex-detento. Eu profetizo, a algema cai nessa noite. Eu profetizo para quem está na live, para quem está aqui, a algema cai nessa noite. Quando olhar para trás, não vai ficar sandália, não vai ficar os pertences. E detalhe, a obra está acontecendo no território do inimigo, no território do adversário. A cadeia pertencia a Herodes. Deus entrou e fez um reboliço no território do inimigo. Eu profetizo, não vai ficar uma unha sequer daquilo que é teu, daquilo que te pertence. Deus ainda tem poder para entrar e transformar, libertar, curar. Esse é Deus. Esse é Deus. Esse é Deus. Pedro na prisão, a algema cai. Pedro na prisão, a libertação acontece. Para Deus não tem impossível, diz o tratado de Lucas. Para Deus não há impossível. É interessante que a maioria concorda, consente com a decapitação. Só que Deus sabe como frustrar os planos da maioria. Eu vou dizer de novo: Deus sabe como frustrar o plano do nosso adversário. Deus sabe como botar um ponto final na história toda. Deus sabe como desagradar a maioria. A maioria dizia: não é assim que planejamos, não foi isso que estava na nossa expectativa. A nossa expectativa, segundo a maioria, era de ver o sangue do Pedrão rolando. Só que Deus, oh glória, Bispo Isaac, o Pedro sai da prisão. O anjo parecia ter sensor de presença. Ele se aproximava, a cadeia se abria, a cela se abria e o Pedro vai embora. O Pedro vai para casa. Detalhe, o Pedro poderia ter passado no primeiro mercado, comprado um monte de picanha, um monte de Coca-Cola e feito churrasco para comemorar a libertação. Ele poderia ter ido para o shopping, dar uma relaxada e dizer: ufa, foi por pouco. Só que ele volta lá na casa onde os irmãos estão orando. Ele volta. Daqui a pouco, Rode e escuta. O clamor da igreja está acontecendo. A jovenzinha escuta o bater na porta. Ela vai, em meio ao alvoroço da oração, ela vai e abre a porta. Ela se identifica e ela percebe que é o Pedro. Ela, assustada, olha para os irmãos e dizem. Alguém olha para ela e diz: não. Aí o Pedro faz assim, ó. O Pedro voltou para a oração. O altar chama de novo. O Pedro não foi festar, o altar chama de novo. Ele vai para onde tudo começou, porque tudo passa pelo joelho, tudo passa pela oração na vida do crente.
tudo passa pelo joelho. Ele volta para um lugar onde tem alguns irmãos orando. O altar chama, a vida cristã chama, o Espírito Santo toca, e o Pedrão volta para casa de oração. O Pedro, o irmão Pedro, o apóstolo, o servo, o discípulo, ele volta para o altar. Lembra de onde caíste e arrepende-te, diz a Bíblia. Oh meu Deus, o altar chama, o altar chama. Muitas das vezes eu disse para mim, está tudo acabado, não tem mais jeito. Mas aí Deus sempre levanta alguém dizendo, ora por ele, clama por ele, busca por ele. Porque a oração sobe, quando ela sobe, a resposta vem, a resposta desce. Você perdeu de dar um glória, porque quando você liga, quando você manda uma mensagem dizendo, ora por mim, e esse clamor, esta oração, move a mão de Deus, move a mão de Deus. Eu profetizo nesta noite, toda sentença maligna não prosperará, nenhuma ferramenta preparada contra ti, nenhuma vai prosperar. Oh glória, oh glória. Ele volta, ele vai para casa. Rod identifica o Pedro, ele está aí fora, meio que dizendo, a igreja que está, lê o texto, a igreja que está orando, meio que dizendo assim, é impossível, não tem jeito, ele está preso. São 16 homens para guardar um pescador de almas. São 16 homens para guardar um homem pescador. Só que detalhe, esse Pedro, esse homem a qual eu cito nessa noite, era assim com Jesus. É tão bom quando você tem um amigo que ora por você. Um dia desse Jesus olhou para ele e falou, Pedro, é o seguinte, Satanás te pediu. Ô Pedro, é o seguinte, Satanás quis ir andar, só que eu orei por você. Nem todo dia eu quero que alguém me aponta, nem todo dia eu quero que alguém me acusa. Tem dia que eu preciso que alguém ore. Nem todo dia eu preciso de ser julgado, porque o maior tribunal da terra é a consciência. E tem dia que ela já me acusou 10 vezes. Tem momento na minha vida, na tua vida, que a tua consciência já te acusou 10 vezes. Aí você só precisa de um bispo Isaac. Eu estou orando por você, meu servo. Estou orando por você, meu filho. Você só precisa de alguém que te lembra que o dia que o seu joelho não tiver força para dobrar, o do teu amigo vai por você. Você não deu glória. Ministério é pesado, chamado é pesado, é luta, batalha todo dia, é luta travada todo dia é um gigante para ser vencido, todo dia tem cova de leão, todo dia tem fornalha de fogo ardente, todo dia tem vale e tem deserto. É tão bom quando alguém te manda uma mensagem dizendo, quando você pregou aquele dia, Deus falou comigo, no seu louvor daquele dia, Deus tocou no meu coração. É tão bom. Tem dia que você está no deserto e tudo que você precisa ouvir é o seguinte, eu estou orando por você, eu estou orando por você. Qual é o temor de Herodes? O temor de Herodes é saber que esse Pedro, que tem um amigo que ora por ele, que é o Senhor Jesus Cristo. O temor de Herodes é saber que uma pregação de Pedro convence 3.000 almas. O temor de Herodes é saber que por onde o Pedro passa, a sombra do Pedro projetada cura o doente. O temor do inferno é saber que você tem potencial.
querem te parar porque você tem potencial. Teu adversário sabe do teu potencial. O teu inimigo sabe do teu potencial. Esse desânimo que chega vez ou outra é porque o inimigo sabe do nosso potencial. E quando nós dobramos o nosso joelho, tem um Deus Altíssimo que recebe a nossa oração. Tem um Deus Altíssimo. Em todos os lugares da terra, pessoas renomadas, empresárias, bem-sucedidas, de outras religiões, sabem que você é um Bíblia, vai olhar para você e dizer: ora por mim. Porque reconhece Deus na sua vida. Você pode ter adquirido a Bíblia ontem, você pode ter se convertido semana passada, mas porque tem Bíblia na mão, vão entender que o que você serve é poderoso. Vão entender que o que você serve, aquele a quem você serve, é poderoso. Aí alguém olha para nós e diz: aonde é a tua igreja? Alguém olha para nós e diz: aonde é a tua igreja? Porque sabe que o Deus da igreja, hoje eu estava conversando com um pastor no WhatsApp, e a expectativa dele lá para a nossa chegada está muito grande. A expectativa da igreja lá para a nossa chegada está muito grande. E o saber da minha consciência, do meu coração, que tem uma expectativa lá muito grande, isso mexe comigo. Isso mexe comigo. Isso me tira o sono, me tira o apetite. Por quê? Porque não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de nós, é dom de Deus. E aí queriam matar o Pedro, por quê? Porque o Pedro tinha o dom de Deus. E o dom de Deus na vida do Pedro incomodava a maioria. Ele não pode continuar vivo. Ele não pode continuar vivo. Ele não pode permanecer vivo, porque ele é a ameaça. Pedro vivo é a ameaça. O seu dom incomoda. O seu dom incomoda. Só que enquanto o dom incomoda o inimigo e mexe com a raça humana, o seu dom não mexe com Deus. O seu dom, o meu, não mexe com Deus, porque veio de Deus. O que impressiona a Deus é caráter definido. E caráter definido aqui não é sobre ser homem de uma só mulher. Não é sobre pagar as contas lá na vila, lá no centro, melhor dizendo. É sobre entender que dentro da prisão ou no altar pregando, eu sou de Deus. E Deus é meu. Levanta a mão e diga assim comigo rapidinho. E é a primeira vez que eu peço. Diga assim: olha, somente Deus. Diga: somente Deus me entende e me suporta. Porque para muitos eu sou insuportável. Para muitos eu sou insuportável. Agora detalhe, o Herodes não consegue produzir o que o Pedro produz, então é melhor manter ele preso. O Herodes não consegue produzir o que o Pedrão produz, então é melhor manter ele distante. Porque quando o Pedro sai de cena, abre-se novas oportunidades. Mas Deus vai trazer o Pedro para o cenário de novo. Deus vai trazer o Pedro para o cenário. Olha como que Deus trabalha. Olha como que Deus trabalha. Olha como que Deus trabalha. Você não sabe, mas o que tem de gente orando por você. Eu não sei, mas o que tem de gente orando por mim. Você está entendendo? Você está entendendo? Olha o que me aconteceu, acho que foi sexta. Hoje é domingo, acho que foi sexta à tarde. Eu fui na casa de um senhor que precisava pegar um móvel muito pesado, madeira pura. E esse senhor de 72 anos precisava pegar esse móvel muito pesado na sala embaixo e levar para um quarto em cima. Subir umas escadas, fazer um L, e ele me mandou mensagem dizendo: pode passar aqui, eu não posso pegar esse peso todo, mas eu chamei outros 2 amigos e você dá uma força para eles. Eu falei: tudo bem, eu passo aí. E ele mora num bairro muito bom, a rua dele é uma rua de subida, larga. Eu parei na contramão. Eu sei que eu estava errado, que eu parei na contramão.
Beleza, fizemos a mudança. E na hora de ir embora, eu levei o carro para a direita e eu precisava dar seta para a esquerda para ir para casa. No que eu levo o carro para a direita, concentrado ali conversando com a esposa e ofegante, porque o móvel era muito pesado, eu não prestei atenção no carro que subia ao lado. E pareado comigo, uma viatura da polícia militar. Logo eles, bispo, faltou uma unha para eu bater no carro da polícia. Pensa no livramento. O negão ficou branco. Fiquei tipo o Carlos. Gente do céu. Pensa num susto. O polícia não buzinou. O polícia não ligou a sirene. Ele não deu sinal nenhum. Quando eu olhei, eu falei, o anjo do Pedro desceu aqui. Me livrou desse negócio, me livrou da cela. Amém, igreja? Isso é o poder de Deus. Eu vi a mão de Deus, pastora Sirlene. Eu vi Deus me livrando. Pensa num susto, homem. Dei a seta, eu falei, polícia, me dá um sinal. E ele bem de boa aqui dirigindo. Estava em 2, para piorar a situação. Estava em 2. Deus deu o livramento. Amém, igreja? Posso profetizar? Debaixo da unção profética que paira sobre o nosso líder Bispo Isaac, na mesma sequência, na mesma linhagem de visão profética para 2026, debaixo da bênção outorgada por Ele sobre a nossa vida e sobre a nossa casa, eu quero profetizar, diante desse texto profético ora lido, mediante essa ministração bíblica nessa noite, eu quero determinar sobre a sua vida, você vai viver um 2026 de tanta bênção, de tanto livramento, de tanta conquista. Hoje pode estar tudo obscuro do seu lado, direita, esquerda, por cima, por baixo, você pode não estar vendo nada. Esse cárcere pode estar tão doloroso para você. Essa prisão espiritual que você se viu dentro dela, não era a sua vontade própria ir para lá, te levaram. A situação, o contexto da tua vida hoje não te é favorável, mas me levanto como voz profética no altar, me levanto como voz de Deus no altar, me levanto como boca de Deus no altar, prega Deus na minha boca nesse altar sagrado, dizendo: Deus vai mudar tua sorte, Deus vai virar teu cativeiro, Deus vai mudar a sentença. A palavra final é Deus quem determina. A ação final na tua história, no teu casamento, nas tuas finanças, no teu psicológico, no teu emocional, quem determina ainda é Deus. Quem determina ainda é Deus. Você vai viver 12 meses de uma autenticidade da parte de Deus. Você e tua casa está na mira do olhar divino. O GPS divino apontou o endereço da tua residência. Você é uma bênção, a tua casa é uma bênção, os teus filhos são uma bênção. O teu Deus não abriu mão de você. Ele não vai te deixar por muito tempo nesta situação. Glória. Você pode adorar a Ele, você pode adorá-lo. Oh Jesus, feche os teus olhos, feche os teus olhos. Uma luz resplandeceu. Uma luz resplandeceu. Deus vai te dar uma luz.
Deus vai te dar uma estratégia. Essa luz é o sinal de que Deus te ama. Essa luz é o sinal de que agindo Deus, quem impedirá? Essa luz é o sinal. Oh Jesus, sinto Deus aqui, bispa. Sinto Deus aqui, minha esposa. Sinto Deus aqui, igreja. Essa luz é o sinal. Parece que vejo Pedro se perguntando: acabou, Deus? Acabou, Jesus? É o meu ponto final? Fecha os olhos. Fim da linha para mim? Oh. Rose Nascimento já cantava: Deus ainda não te esqueceu, hoje mesmo vai te levantar. Tudo o que Ele te prometeu se cumprirá. Se a situação te derrubou, com certeza Deus não é culpado. Como antes, sempre esteve do seu lado. Sinta Deus. Sinta Deus. Sinta Deus. Contemple porta sendo aberta. Contempla pela fé porta sendo aberta. Contempla pela fé porta se escancarando diante de você. Deus vai te dar o endereço da libertação. Deus vai te dar o endereço da conquista. Deus te dará, oh glória, Deus te dará a direção certa. Deus te dará. O anjo botou Pedro na direção correta. Sabe Deus desbaratinar com o inimigo. Sabe Deus confundir o adversário. Ele sabe, irmãos. Ele sabe, igreja do Deus vivo. Ele sabe. Eu vejo como que uma dose de ânimo que desce hoje aqui. E o médico dos médicos, que é Jesus de Nazaré, está aplicando em você uma dose de ânimo. Uma dose de ânimo, oh meu Deus, oh meu Deus, para os Pedros desanimados, oh meu Deus, para os Pedros desanimados, para as esposas dos Pedros desanimadas, Deus está injetando uma dose de ânimo. Vai dar tudo certo. Fica de pé comigo. Creio que já não tenho mais muito tempo. Fica de pé comigo. Tem dia que você não sabe o que o outro está passando. Alguém passava e dizia: faz tempo que eu não vejo o Pedro. Cadê o Pedro? Sumiu. Era o dia da aprovação do Pedro. Sumiu. Mas o céu dizia: ele vai voltar. O céu bradava: ele vai voltar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Você consegue entender e visualizar um novo tempo da sua vida chegando? Você consegue visualizar o novo tempo da sua vida chegando? Você, pelos olhos da fé, pode visualizar Deus frustrando com os planos do inimigo? Pega essa capa.
Bote as sandálias. O caminho é espinhoso, bote as sandálias. Pegue a capa. Você não é mais prisioneiro do teu passado. Você não é mais prisioneiro das acusações, dos desejos maliciosos do inimigo. Você não é mais prisioneiro de nada disso. Você não é mais aquilo que o Herodes determinou que seria. As cadeias se romperam, as algemas se quebraram. Você é uma bênção. A senhora é uma bênção. Você é uma bênção, homem. Você é uma bênção, mulher. Deus já te tirou do seu passado, e Ele já definiu o seu futuro. Senhor, eu levanto a minha voz nessa noite, orando por esse casal, por esse homem, por essa mulher, orando por ele, orando por ela, essa pessoa que vai assistir a essa pregação mais tarde, esse homem que já não sabe mais o que fazer, se viu acuado, ele se viu aprisionado, essa mulher que se viu aprisionada, esse casal, esta jovem, chorou em um canto da casa sozinho, derramou lágrimas porque as forças foram embora. A sabedoria não deu jeito, a inteligência do homem não deu jeito, o canudo não deu jeito, a faculdade não resolveu, ser amigo do empresário não resolveu nada, não deu jeito em nada. Essa pessoa, pai, se viu frustrada, se viu desanimada, se viu abatida, mas hoje Deus desceu, hoje luz brilhou, e um novo tempo se faz na vida dessa família. Um novo tempo é inaugurado. Senhor, eu estou orando e determinando um novo tempo, uma nova chance da parte do Senhor foi liberada, uma nova oportunidade foi dada. Assim, Deus, eu estou encerrando a minha participação, devolvendo a palavra ao nosso líder que dará sequência. Mas eu sei, ó Pai, que as garras do inimigo foram retiradas e a nossa vitória chegou, em o nome de Cristo Jesus. Amém, igreja? Toma posse, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aplauda bem forte, aplauda bem forte, mais forte ainda, vai lá, bem forte. Isso, agora mistura glória a Deus com as suas palmas. Você consegue? Você consegue? Então aplauda, aplauda forte, vai lá, bem forte. Agora diga glória a Deus, diga aleluia. Deus está nessa casa, quem acredita nisso? Enquanto o pastor orava aqui, Deus deu uma revelação. Alguém aqui ainda acredita em revelação, irmãos? Não é reveladura, é revelação. Quem acredita em revelação, diga amém. Deus mostrava algo muito forte aqui para algumas pessoas, algo profundo, muito forte. O Senhor ainda tem poder de realizar sonhos, viu, irmã Silene? A senhora consegue vir aqui mesmo com dificuldade? Quero orar pela senhora junto com a bispo. Quero orar para o meu amigo, é pastor, que a patente não sai. Foi falado hoje sobre a capa, né? Pastor Carlos, sua esposa. Pode ser aqui mesmo, tá bom? Mas vem aqui, pode subir. Vem aqui, pastores, vem aqui, meus amigos. O irmão da Mislene, me fugiu o nome. Puxa. Ivan, vem aqui também, Ivan. Vem aqui. Fica com ela aqui, amor, para segurar ela, né? Oh, aleluia. Alguém acredita em revelação? Quem acredita, diga glória a Deus. Deus dizia, irmã Selene, enquanto o pastor Douglas orava aqui agora,
que nunca é tarde para se viver um grande sonho. O corpo pode não responder mais, a saúde pode não ser aquela de antes, mas o Deus que te conhece do passado e sabe as dores que você suportou, Ele diz: eu ainda tenho sonhos para ser realizados na tua vida. Se o povo der glória, Deus fala mais. Eu vi a Deus restaurando a tua saúde hoje. Eu vi a Deus te dando uma força muito grande. E Ele diz que aquela quem tu amas, que te preocupas, estou eu enviando a providência agora. Enquanto a irmã estava aqui, eu via como se fosse uma mão virando, mas girando igual um helicóptero. É a mão de Deus visitando aquela que tu amas. E Ele diz: acalma o teu coração, porque eu ainda realizo o sonho. Quem pode dar um glória a Deus aí? Vem aqui, meu amigo, irmão Ivan, né? Ivan, quando você me cumprimentou, filho, lá atrás, e você me parabenizou pelo casamento, Deus dizia ao meu coração, filho, que há um brilho tão lindo na tua vida, e esse brilho não é provocado por luz dessa terra, esse brilho não é provocado por força humana, viu, Ivan? Deus diz que a palavra que Ele dá para você é Salmos 89. Quando a sua mãe te gerou, ela não gerou: vem mais um menino ou vem um menino. Quando a tua mãe te gerou, a tua mãe gerou um escolhido. É por isso que lá fora, para o mundo, você chama atenção, e para Cristo você brilha. Mas por quê? Porque um escolhido, ele é percebido aqui e lá fora. Cadê o grito de glória? E Deus diz que essa capa que foi ministrada, quando eu colocar a mão sobre a sua cabeça, essa capa vai vir sobre você, porque o inferno chama por você. Alguém te disse, aleluia, há um tempo atrás, que não ia ter mais jeito, que a situação é grande demais para você, mas o Deus que eu sirvo, Ele manda te dizer, que quando eu colocar a mão sobre a tua cabeça, vai vir uma capa chamando livramento, proteção, as ciladas que o inimigo já plantou sobre a sua vida, Deus já te deu vários escapes, mas Ele diz: filho, a porta está fechando, está se estreitando, porque eu tenho pressa de realizar algo muito grande na tua vida. Olha lá, Deus está te cobrindo com uma capa protetora. Deus está dizendo: volta aquela essência, volta aquele momento que tu buscava. Ele diz que a chama do Espírito ainda não se apagou, porque existe alguém que ainda ora pela tua vida, e isso não é gastar, é investir. Deus diz: eu ainda ouço oração de quem clama pela tua vida. Sai daqui abençoado. Posso ouvir glória a Deus? Pode voltar para o seu lugar. Eu já vou terminar, mas eu e a Bissa vamos orar por esse casal, e vai ser a oração intercessória. Posso ouvir glória a Deus? A Bíblia diz que é no momento de aflição que nasce um amigo mais chegado do que o irmão. Por que que Pedro foi preso? Nessa mensagem do céu que Deus entregou ao pastor Douglas, porque a igreja estava em orar. Há momentos, meu amigo pastor Carlos, que a gente não quer dinheiro emprestado. Há momentos que a gente não quer nada dos outros, a gente só quer um abraço, a gente só quer alguém que ora por nós. E é por isso que eu quero orar por vocês agora. Estenda as suas mãos. Meu Deus, aqui está um Pedro, como foi ministrado hoje. Está um casal, meu Deus, que os céus ama. Meu Deus, eu quero apenas pedir que a tua boa mão continue, Senhor, estendida sobre esse homem. Meu Deus, a minha oração é que a tua mão continua sobre essa mulher, continua sobre esse homem, porque se o Senhor tirar a mão de nós, Pai, o que seria de mim, o que seria de nós?
Mas enquanto a tua mão está estendida, Pai, as chances, a liberdade, enquanto a tua mão está estendida, existem bênçãos para os nossos territórios. Enquanto as tuas mãos estão estendidas, ó Pai, há reinscrição de nome. E nesta noite eu te peço, Pai, como o Senhor resgatou Pedro, resgata o Carlos. Como o Senhor resgatou Pedro, resgata a Mereide. Como o Senhor resgatou Pedro, resgata essa família. Não é loucura, mas pastor Douglas, Deus vai fazer um reboliço nessa família. Deus vai fazer um reboliço nessa casa. Deus vai fazer um reboliço nesse ministério. O remacala se andarás, meu Deus. Que a tua boa mão continua sobre a vida dele, Pai. Oh, que a tua boa mão continua sobre a tua serva. Meu Deus, tira o vírus, mata a bactéria. Meu Deus, repreenda toda a fúria do inimigo. Porque a partir de hoje, Pai, eu me comprometo com a tua serva a fazer um propósito de oração pela vida desse casal. Esse casal, meu Pai, nas tuas mãos é uma bomba atômica nas tuas mãos. Esse casal nas tuas mãos é uma ameaça para o inferno. Esse casal nas tuas mãos é uma ameaça para essa sociedade. E eu declaro, Senhor, que eles saiam daqui abençoados, que eles saiam daqui abraçados, que eles saiam daqui cheios da tua presença, em nome do Senhor Jesus, amém. Mislene, vem aqui também, filha, deixa a bispo orar por você. Ora mai que mandar suriaderadas, orebalassure canto negasse derras. Mislene, com os olhos fechados, a Bíblia diz, filha, que em Eclesiastes 3, que há tempo determinado para tudo. Enquanto eu fazia essa oração, do teu lado ali Deus mostrava um relógio, e o relógio marcava 23 horas e 59 minutos. Eu falava para Deus em pensamento, meu Deus, o que significa 23 horas e 59 minutos? Deus dizia para mim, falta 1 minuto para um novo dia. Deus está dizendo que vai vir mudanças na tua vida, filha. Ele vai mudar a hora, Ele vai mudar o tempo. Tem coisas novas se aproximando desse ano para você. 23 horas e 59 vai ficar para trás, mas perto da meia-noite vai acontecer um reboliço. O que é isso? Um novo tempo vai nascer, um tempo de alegria, um tempo de renovo, um tempo de paz, um tempo de graça. Eu via Deus te mudando de lugar e te mudando para outro lugar. Pai, Deus está dizendo, faça uma aliança comigo, porque o que eu tenho para você é uma aliança eterna. Eu via você no altar muito alegre, muito feliz, dizendo, o tempo de Deus chegou. O tempo de Deus chegou. O tempo de Deus chegou na tua vida, filha. Apenas receba, e a igreja aplauda bem forte o nome do Senhor aí. Pode se assentar. Amém. Meu Deus do céu, que Deus abençoe a bispa Dani. Deus abençoe o pastor Douglas, a sua esposa, a irmã Alessandra. Deus abençoe o irmão Carlos, a irmã Mereide, a Stephanie, a irmã Sirlene, a Sarinha. Deus abençoe o Ivan. Deus abençoe. Fez sentido o que vocês ouviram? Fez sentido, tocou o coração. Deus, quando fala, amados, Ele cumpre, né? Hoje é o segundo domingo que nós estamos aqui às 19 horas. E você que está acompanhando, né, eu queria que você viesse domingo, 9h30 da manhã, ou 19 horas aqui na Governador Roberto da Silveira 379, porque estamos plantando sementes aqui. Em breve nós vamos colher muitas almas para Jesus nesse horário. Diga a glória a Deus. Estamos plantando os cultos, ministrando, abençoando, orando. Depois vocês vão ver a grande colheita de almas aqui, se batizando nas águas, louvando, adorando, ministrando também. Porque essa igreja aqui nem é o coração de mãe. Se chuchar, como dizia a minha mamãe, se chuchar mais um cabe. Diga a glória a Deus. Sempre cabe mais um para trabalhar,
para fazer a obra de Deus. Por isso que essa igreja precisa continuar com as portas abertas, para a gente socorrer os aflitos que passam ali, abençoar aqueles que precisam de fato, de verdade, receber a salvação plena de Jesus Cristo. Queridos, terça-feira tem algo profético aqui, Deus tem algo surpreendente para entregar nesse lugar. Já me mandaram uma palavra aqui de um pastor de Londrina, e tantos contatos que fazem conosco, mas de uma coisa tenha certeza, independente de quem vai pregar, terça-feira eu desafio você a estar aqui, e você vai trazer mais pessoas. Glória a Deus ou não? A Stephanie vai trazer 3 amigas da Pai, vai ou não? Hã? Vai convidar ou não? Hã? Então tá bom, essa fileira é sua. É mesmo? Ó, essa fileira é das suas amigas, tá? Essa fileira é das suas amigas. A outra fileira é da família inteira da Mislene. Vem a mãe, os irmãos, sobrinhos. Glória a Deus ou não? Vai ser uma bênção. Queridos, a Bíblia Sagrada diz, em Êxodo 25, e versículo 2, quem crê na Bíblia, diga amém. Então, o que está na Bíblia é para nós seguirmos, não é? Êxodo 25, 2 diz, diga aos israelitas que me tragam uma oferta. O Senhor deu esta ordem a um líder chamado Moisés. Deus poderia colocar outro para chamar. Deus poderia convocar outros para chamar. Mas Deus sabia com quem ele podia contar. E ele disse, diga a eles que me tragam uma oferta. Receba de tudo, ou melhor, de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Então presta atenção, quando Deus pede uma oferta, uma demonstrativa de gratidão, Ele sabe qual o coração está preparado para dar. Diga glória a Deus. Tem algo que me entristece muito, é quando uma pessoa fala assim, eu falava para o irmão pastor Luiz hoje, tem algo que me entristece, é quando uma pessoa falta no culto porque ela não tem oferta. Irmão, isso me entristece, porque dá a impressão que as pessoas são números, pastor. Eu não vou na igreja porque eu não tenho como dar uma oferta, não vou na igreja porque eu não tenho como devolver o meu dízimo. Irmãos, quando você vem para a igreja, você está colocando o teu coração aonde? No altar de Deus. Tudo aquilo que vem de Deus, as sementes que vem para a gente plantar, vem dele. Então, se você falta no culto, você está perdendo uma semente, que é a palavra. Mas quando você vem no culto, como o caso de um jovem, irmãos, que conheceu a sua esposa, sabe aonde? Aonde abre uma bica, né? E aí diminui. Como é que chama? Que droga lá, né? Quero usar a palavra mais chique. Biqueira mesmo. Queria usar uma palavra mais diferente. Ele conheceu, os dois estavam na noia, se conheceram, se gostaram e foram morar juntos numa casa grande. Sabe que casa é essa? Viaduto do Chá, em São Paulo. Que casona, hein? Debaixo do viaduto. Mas foram morar juntos lá, juntaram os panos. E queridos, acredite se quiser, um dia eles viram um movimento muito grande lá no viaduto. E aquele movimento era um grupo de jovens que estavam evangelizando. E eles se infiltraram no meio daqueles jovens e começaram a pedir dinheiro para consumir drogas. Mas aquele jovem diz, olha, nós não temos dinheiro, mas você quer comer alguma coisa? Não, eu quero fazer algo. E começou a conversar, e aqueles jovens disseram, eu posso orar por vocês? E ali eles receberam oração, com aquele grupo de jovens enorme fazendo oração. E ali nasceu o desejo, olha, eu quero que vocês vão na minha igreja. Mas eles falam, como a gente está, nem roupa a gente tem. Não, nós vamos providenciar tudo. Vocês têm condições de nos encontrar aqui? E aí o rapaz falou, claro, nós vamos em casa e vamos voltar. A casa deles era debaixo do viaduto. Eles foram na igreja, chegaram naquela igreja grande. Tinha centenas de milhares de jovens, levantando a mão, pulando, adorando a Deus. Eles acharam aquilo muito legal. E eles entraram junto e foram libertos, aceitaram Jesus, se batizaram. Mas aí o líder de evangelismo queria saber onde é a casa de vocês, porque queria levar cesta básica, queria levar um monte de coisa.
E eles, não, a gente mora ali perto do viaduto, mas não falou aonde, tinha vergonha. E até que eles falaram, olha, nós moramos debaixo da ponte, não é? Nós viemos parar aqui na igreja porque um grupo de jovens nos convidou. Essa roupa que eu estou aqui é tudo ganhado, mas a gente não tem uma casa, a gente mora debaixo da ponte. Para resumir, um empresário adotou aqueles dois, pagou uma clínica para eles, deu um emprego para eles, e eles se tornaram obreiros na casa do Senhor. Posso ouvir glória a Deus aí ou não? Então, olha o que uma atitude de estar dentro da igreja pode transformar. Hoje esse casal é abençoado, tem casa própria, tem automóvel, e sabe aonde eles estão? Todo final de semana, lá no viaduto, evangelizando, né? Antigamente tinha lá uma região dos craquentos, como falam, estavam lá evangelizando. Por quê? Porque eles viveram na pele o que é alguém parar e dar atenção para eles. Quem entendeu, diga amém. Então olha só a importância de uma igreja estar aberta, a importância de você estar aberto, da igreja estar aberta, e através do dízimo, da oferta, a igreja pode alcançar lugares que você nem imagina, amém? Se você trouxe a tua semente, então pega nas tuas mãos, nós vamos consagrá-la. Pastor, eu não trouxe hoje uma semente, não se preocupe, quem dá a semente é o Senhor. Ele vai te dar uma semente essa semana, e na próxima semana você vai plantar nesse altar e vai haver uma grande colheita. Diga glória a Deus. Feche os olhos. Senhor, eu quero pedir a tua bênção. Como o Senhor transformou a vida daquele casal que se conheceram na Cracolândia, Senhor, se apaixonaram ali, foram morar juntos debaixo da ponte, mas tiveram acesso a um grupo de evangelismo. E para resumir, Senhor, hoje são obreiros na tua casa, hoje são eles que pregam a palavra. Então, alguém patrocinou, alguém abençoou, alguém manteve a porta daquela igreja aberta. Meu Deus, aqueles que trouxeram a tua semente hoje e vão plantar nessa terra fértil que é a tua igreja, que é a tua casa, que eles possam, Senhor, viver uma abundante chuva de bênçãos, ó Pai, e que seja uma semana de vitórias, uma semana de negócios, de bom trabalho, de portas abertas, de causas a serem resolvidas na justiça, Senhor, causas que estão nas mãos de autoridades, como advogados, juízes, Senhor, que seja liberado, meu Pai, e que este povo possa viver a bênção no mês de março, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Você que trouxe, tem alguns métodos, né? Você pode colocar ali no gasofilaço, tem o QR Code, você aponta o celular, já cai na conta da igreja também, tá bom? Fica de pé, vamos agradecer a Deus. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, Senhor, obrigado por esse culto, Deus. Desde a primeira oração até essa última que nós fazemos aqui. Espírito Santo, leve o teu povo em paz, guarde em confiança, meu Deus, dando a todos uma noite de descanso, uma noite de paz, de tranquilidade, que ao romper dessa nova semana, Pai, queremos manter a nossa identidade, meu Deus, que o Senhor continue nos livrando, nos usando para interceder por alguém, para abençoar a vida de alguém, como a igreja estava em contínua oração pelo apóstolo Pedro. Nós declaramos, ó Deus, que seja uma semana de vitórias e de cadeias, ó meu Deus, quebradas, de prisões quebradas, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor, que a comunhão que é no Espírito Santo permaneça sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todo o sempre. Amém? Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para sempre. Ano 2026, ano da dupla honra. Amém? Aplauda o Senhor, cumprimente alguém com a paz do Senhor. Diga assim, ó, que bom que você veio. Eita glória. Boa semana a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.